A experiência direta, capítulo 25 do livro Sim é Inferno, Sim é Diabo, Sim a Karma. Distintos amigos, hoje, 19 de março de 1973, 11º ano de Aquário, reunimos-nos para finalizar estas conferências que, inquestionavelmente, haverão de sair publicadas em forma de livro para o bem da grande causa. Ao concluir, quero pôr ênfase na necessidade de experimentar, de forma direta, tudo o que explicamos. A experiência do real é cardinal e definitiva para a compreensão criadora. Chegou a hora de entender, com inteira claridade, que possuímos, certamente, um fator psicológico definitivo, mediante o qual é possível verificar o que dissemos em todas essas reuniões. Quero referir-me, com grande solenidade, à própria base da nossa organização psíquica, a esse elemento que ainda não se perdeu, a essência. É indubitável que na mesma, na consciência, encontra-se o Buda, a doutrina, a religião e a sabedoria. Sintetizando, podemos afirmar que na essência, na consciência, acham-se depositados os dados indispensáveis para a regeneração, a autorrealização íntima e a vivência completa de tudo o que nessas conferências dissemos. Isso quer dizer que, se em tal elemento primário, embasamento primordial de toda a nossa organização psíquica, encontra-se os princípios básicos da regeneração. Obviamente, o primeiro que devemos fazer é destruir, aniquilar essa segunda natureza de tipo infernal, dentro da qual se acha aprisionada a essência. Resulta palmário e evidente que, ao desenfrascar a essência, ao liberar a mesma, desperta radicalmente. As vantagens de que o citado evento pode realmente nos proporcionar, como vedes, são múltiplas. A primeira de tais vantagens é, de per si, magnífica, pois tem a capacidade de nos orientar fundamentalmente, dirigindo nossos passos sabiamente pela senda do fio da navalha, que há de nos conduzir até a liberação final. A segunda de tais vantagens nos conduz pela senda das variadas experiências diretas, até a verificação total de todas e cada uma das afirmações que fizemos nessas conferências. Iluminação íntegra, vivência luminosa, confirmação prática é o modus operandi da essência desengarrafada, desperta, autoconsciente. Aniquilação completa de todos os elementos indesejáveis que constituem o mim mesmo. O si mesmo é, fora de toda dúvida, indubitável e impostergável. Necessitamos aprender a dirigir voluntariamente todos os funcionalismos de nossa psique. Não é bom que continuemos convertidos em escravos. Devemos fazer-nos amos e senhores de nós mesmos. Conforme os elementos indesejáveis vão sendo eliminados, a consciência vai despertando. Não obstante, necessitamos tornar-nos sérios, porque até agora não temos sido gente séria. Cada um de nós, atualmente, não é mais que um leio nas embravecidas ondas do mar da existência. Repito, necessitamos tornar-nos sérios. Esta afirmação implica em espantosa autovigilância de instante em instante, de momento em momento. Recordai que já dissemos em conferências anteriores, na relação com nossos semelhantes, os defeitos que levamos escondidos afloram espontaneamente e, se estamos alertas e vigilantes como vigia em época de guerra, então os descobrimos. Em todo autodescobrimento existe, também, autorrevelação. Defeito descoberto deve ser rigorosamente analisado, estudado em todos os níveis da mente e compreendido integralmente através dos diversos processos da meditação interior profunda. Um pouco mais tarde, e já entendido integralmente o defeito que tenhamos analisado, vem as súplicas a Devi Kundalini, nossa divina mãe cósmica particular, com o propósito de que ela elimine e desintegre o defeito em questão. O trabalho é muito profundo, meus estimados irmãos, espantosamente sério, demasiado profundo. Só assim é possível extirpar, erradicar de nossa psique muitos elementos indesejáveis, infra-humanos, tenebrosos, dentro dos quais se encontra aprisionado a essência.
Conforme a consciência vá despertando, as possibilidades de experimentação direta se farão cada vez mais lúcidas e contínuas. Antes de tudo, meus caros amigos, quero que os senhores aprendam a manejar praticamente as diversas centelhas de consciência desperta. Na vida prática, podemos anotar cuidadosamente o fato concreto de que todas as pessoas vivem com a consciência adormecida. Nestes instantes, vem-me à memória as lembranças de algo insólito. Faz uns 17 ou 18 anos, achando-me em um mercado da colônia federal com minha esposa sacerdotisa Litelantes, no momento em que reclamávamos um relógio que ela havia mandado consertar numa relojoaria. Fomos, de repente, sacudidos por uma violenta explosão de dinamite. Litelantes, horrorizada, me pediu que regressássemos para a casa de imediato. É óbvio que minha resposta foi francamente negativa. De modo algum queria expor nossas vidas a uma segunda explosão que sabia havia de ocorrer. Inúteis foram meus rogos. Em tais momentos ressoaram as sirenes e os sinos dos apaga-fogo ou bombeiros. Aqueles humildes e mártires servidores da humanidade se precipitaram no lugar das explosões. De todos esses bombeiros que acabaram de entrar no teatro dos acontecimentos, não se salvará nenhum. Morrerão. Tais foram minhas palavras. Litelantes, horrorizada, guardou silêncio. Instantes depois, uma segunda explosão fez estremecer terrivelmente a cidade do México. O resultado foi a morte de todos esses humildes servidores. Desintegraram-se automaticamente, pois não foram achados nem os cadáveres. Tão somente se encontrou, por aí, a bota de um sargento. Eu, francamente, fiquei assombrado com o grau de inconsciência em que se encontravam tais bombeiros. Se eles estivessem despertos, de nenhuma maneira teriam perecido. Ainda recordo o pranto das mulheres que fugiram daquele mercado e dos meninos que, horrorizados, agarravam-se nas saias de suas mães. Se eu não estivesse desperto, obviamente teria perecido, porque no lugar onde devia tomar o ônibus, tão indispensável para regressar para casa, morreram centenas de pessoas. Ainda não pude esquecer tantos e tantos cadáveres que, atirados na beira da calçada da rua, jaziam, tapados com papéis de jornais. Inquestionavelmente, essas vítimas foram devidas à curiosidade. Tratavam-se de curiosos, pessoas inconscientes, adormecidas que, depois da primeira explosão, haviam ocorrido ao lugar dos acontecimentos para contemplar o espetáculo. Se tais pessoas estivessem em estados despertas, jamais teriam concorrido como curiosos ao lugar dos acontecimentos. Desafortunadamente, dormiam profundamente. Assim foi como encontraram a morte. Quando regressamos para casa, situada na colônia de Caracol, nossos vizinhos estavam alarmados, supunham que havíamos morrido. Certamente assombraram-se de que, apesar de estarmos tão perto do lugar da catástrofe, ainda pudéssemos regressar vivos. Eis aqui a vantagem de estar despertos. Devemos despertar, amigos, e aprender a viver alertas de momento em momento, de instante em instante. É impostergável dividir sempre a atenção em três partes. Primeiro, sujeito. Segundo, objeto. Terceiro, lugar. Sujeito, não nos esquecer de nós mesmos, autovigiar-nos em cada segundo, em cada momento. Isto implica no estado de alerta em relação a nossos pensamentos, gestos, ações, emoções, hábitos, palavras, etc, etc, etc. Objeto, minuciosa observação de todos aqueles objetos ou representações que, por meio dos sentidos, chegam à mente. Não nos identificar jamais com as coisas, porque assim é como caímos na fascinação e no sonho da consciência. Lugar, observação diária de nossa casa, de nosso quarto, como se fosse algo novo. Perguntar-nos diariamente a nós mesmos: por que cheguei eu aqui? A este lugar, a este mercado, a este escritório, a este templo, etc, etc, etc. Estes três aspectos da divisão da atenção, de modo algum, constituem capítulo à parte, nem algo diferente do processo da dissolução do eu. Indiscutivelmente, necessitamos autoestudar-nos, auto-observar-nos de momento em momento, se é que de verdade queremos descobrir nossos próprios defeitos psicológicos. Pois, como já dissemos, na relação com nossos semelhantes, os defeitos escondidos afloram espontaneamente, naturalmente.
Não se trata meramente de estar auto-observando os passos que damos, nem as formas do corpo, etc. A vigilância sobre nós mesmos implica no estudo silencioso e sereno de todos os nossos processos psicológicos íntimos, emoções, paixões, pensamentos, palavras, etc, etc. A observação das coisas sem identificação nos permite conhecer os processos da cobiça, do apego, da ambição, etc, etc, etc. É irrefutável que a um cobiçoso custará muito trabalho não se identificar com um anel de diamantes ou com umas quantas notas bancárias, etc. A observação sobre os lugares nos permitirá conhecer até onde chegam nossos apegos e fascinações em relação a lugares diversos. É, pois, esse triplo jogo de atenção, um exercício complemento para autodescobrir-nos e despertar consciência. Eu era muito jovem ainda, um terno adolescente, quando praticava, de forma instintiva, o maravilhoso exercício aqui citado. Nos instantes em que converso com os senhores, isto vem-me à memória dois casos especiais que vou relatar. Primeiro, uma noite de tantas, entrava pelas portas de uma maravilhosa mansão. Silente, atravessei um formoso jardim até chegar a uma fastuosa sala. Movida por um impulso interior, passei um pouco mais além e penetrei ousadamente no escritório de advogado. Ante o bufete, achei sentada uma dama de regular estatura, cabeça cana, rosto pálido, lábio delgado e nariz romano. Era aquela senhora de aparência respeitável e mediana estatura. Seu corpo não era muito delgado, porém, tampouco demasiado gordo. Seu olhar mais parecia melancólico e sereno. Com voz doce e agradável, a dama me convidou para sentar ante a escrivaninha. Em tais instantes, algo insólito acontece. Vejo, sobre a escrivaninha, duas borboletas de vidro que tinham vida própria. Moviam suas asas, respiravam, olhavam, etc, etc, etc. O caso, por certo, parecia-me demasiado exótico e raro. Duas borboletas de vidro e com vida própria? Acostumado como estava a dividir a atenção em três partes, primeiro, não me esqueci de mim mesmo. Segundo, não me identifiquei com aquelas borboletas de vidro. Terceiro, observei cuidadosamente o lugar. Ao contemplar tais animais de vidro, disse a mim mesmo, isso não pode ser um fenômeno do mundo físico, porque na região tridimensional de Euclides, jamais conheci borboletas de vidro com vida própria. Inquestionavelmente, isso pode ser um fenômeno do mundo astral. Olhei logo ao meu redor e me fiz as seguintes perguntas. Por que estou neste lugar? Por que vim aqui? O que estou fazendo aqui? Dirigindo-me logo à dama, falei-lhe da seguinte forma: Senhora, permita-me a senhora sair um momento ao jardim que logo regressarei. A dama assentiu com um movimento de cabeça e eu abandonei, por um instante, aquele escritório. Já fora, no jardim, dei um saltinho alongado com a intenção de flutuar no ambiente circundante. Grande foi meu assombro quando verifiquei, por mim mesmo, que realmente me achava fora do corpo físico. Então compreendi que estava em astral. Em tais momentos me recordei de que fazia longo tempo, várias horas que havia abandonado meu corpo físico e que este, inquestionavelmente, se achava agora repousando em seu leito. Feita a singular comprovação, regressei ao escritório, onde a dama me aguardava. Então quis convencê-la de que estava fora do corpo físico. Senhora, disse-lhe, a senhora e eu estamos fora do corpo físico. Quero que recorde que faz umas quantas horas se deitou para dormir na cama e agora se encontra aqui, conversando comigo fora do seu corpo físico, pois sabido é que, quando o corpo dorme, a consciência, a essência, desafortunadamente metida entre o ego, anda fora do veículo corpóreo. Ditas todas essas palavras, a dama me olhou com olhos de sonâmbula, mas não entendeu. Eu compreendi que aquela senhora tinha a consciência adormecida. Não querendo insistir mais, despedi-me dela e abandonei o lugar. Depois me dirigi para a Califórnia, com o propósito de realizar certas investigações importantes. No caminho, encontrei um desencarnado que, em vida, havia sido carregador de fardos pesados dos mercados públicos. O infeliz, levando sobre suas costas um enorme fardo, parecia sofrer o indizível. Acercando-me do defunto, disse-lhe, amigo meu, que lhe passa?
desgraça? Por que leva o senhor sobre suas doloridas costas esse fardo tão pesado? O dejetado, olhando-me com olhos de sonâmbulo, me respondeu: estou trabalhando. Porém, senhor, insisti, você já morreu há muito tempo. Esta carga que leva sobre suas costas não é mais que uma forma mental. Abandone isso. Tudo foi inútil. Aquele pobre morto não me entendeu. Tinha sua consciência demasiado adormecida. Querendo auxiliá-lo, flutuei ao seu redor no meio ambiente circundante, com o propósito de alarmá-lo, de fazê-lo entender que algo raro estava acontecendo em sua existência, de fazê-lo saber, de alguma forma, que estava morto, etc, etc. Mas foi tudo inútil. Posteriormente, feitas as investigações de rigor, regressei ao meu veículo físico, que jazia adormecido no leito. Pergunta: mestre, quer dizer o senhor que não há possibilidade da experiência direta, tal como o expôs em suas conferências, sem a dissolução dos defeitos psicológicos? Resposta: vou responder detidamente esta pergunta que sai do auditório. Cavalheiro, amigos, damas que me escutam, a experiência direta se acha associada às porcentagens de consciência desperta. Normalmente, as pessoas só possuem uns 3% de consciência desperta e uns 97% de subconsciência ou consciência adormecida. Inquestionavelmente, quando se chega a possuir uns 4 ou 5% de consciência desperta, começam os primeiros clarões de experiência direta. Distinga-se entre clarões e plenitude total, que são diferentes. Alguém que possui, por exemplo, uns 10% de consciência desperta, por conseguinte, terá uma porcentagem maior de lucidez daqueles que possuem uns 4 a 5%. Em todo caso, à medida que a essência vai se liberando, conforme o ego começa a ser dissolvido, a capacidade para a investigação direta irá também aumentando de forma progressiva e ordenada. O exercício da divisão da atenção em 3 partes, tal como explicamos nesta conferência, permite-nos evidenciar até a sociedade o grau de consciência adquirida. Ensinei, pois, aqui, doutrina e procedimentos para despertar consciência. Dei o sistema efetivo para usar inteligentemente as porcentagens de consciência adquiridas. Quando o ego foi radicalmente aniquilado, a consciência fica totalmente desperta. Nessas circunstâncias, podemos descer à vontade dentro dos mundos infernos, com o propósito de ver, ouvir, tocar e palpar a crua realidade de tais regiões submersas. Este tipo de investigações pode ser de tanto avanço, só é possível realizá-lo a contento com uma consciência absolutamente desperta. Pergunta: mestre, falava-nos o senhor de 2 vantagens que provêm da essência, sendo a primeira que nos orienta para viver adequadamente e a segunda que nos permite a experiência direta. Na experiência que teve no mercado da colônia federal, devido a uma tremenda explosão, qual das 2 faculdades da essência foi a que lhe permitiu salvar sua vida? Resposta: nobre senhor, seja-me permitido informar-lhe que a segunda de tais qualidades da consciência, a da experiência direta, permitiu-me conhecer por antecipação o fato que iria acontecer, qual foi aquele da morte de tais bombeiros. Pergunta: mestre, poderia explicar-nos qual a diferença entre o que são as projeções da mente e as experiências reais? Resposta: com o maior prazer vou dar resposta a essa nova pergunta do auditório. Seja-me permitido informar-lhes, senhores e senhoras, que as projeções mentais são de caráter completamente subjetivo, muito diferentes, por certo, das experiências reais, que são de tipo objetivo. No primeiro caso, a mente projeta o que elaborou subconscientemente e, identificada com tais projeções, cai em fascinação e nos sonhos próprios da inconsciência. No segundo caso, a mente esgotou o processo de pensar, não projeta, está aberta ao novo, recebe sem identificação e em ausência de toda fascinação e de todo o processo de sonho. Vou ilustrar esta resposta com um relato de tipo suprassensível. Achando-me fora do meu corpo físico, em instantes em que este dormia profundamente no leito, invoquei certo desencarnado que em vida fora um membro da família, por certo, próximo. O defunto se apresentou ataviado com um certo traje cinza que em vida usara. Vinha rindo só, parecia verdadeiramente um sonâmbulo, falava bobagens, algo que havia escutado de alguém.
Inúteis foram minhas tentativas para que me reconhecesse. O infeliz dormia profundamente. Certamente não me via. No fundo, verdadeiramente, percebia exclusivamente suas próprias formas mentais e ria como um louco varrido, como um idiota. Eis aqui dois aspectos que vêm a esclarecer, pois a pergunta em questão. Aquele defunto projetava suas próprias formas mentais, sonhava com elas, achava-se absolutamente fascinado com elas e nem sequer me percebia. No segundo caso, eu estava completamente consciente, desperto, sabia que meu corpo havia ficado dormindo no leito. Não projetava, havia esgotado o processo do pensar, abria-me ao novo, recebia o desencarnado, investigava-o, dava-me conta do estado deplorável em que se encontrava. Com tal relato, ilustrei, pois, a pergunta que saiu do auditório. Pergunta: Venerável mestre, com relação ao exercício da divisão da atenção em 3 partes que se faz aqui no mundo físico, como é que pode repercutir no mundo astral, se são 2 mundos totalmente diferentes? Resposta: amigos meus, se observamos a vida dos sonhos normais, comuns e correntes, podemos ver o fato concreto de que muitas cenas do sonho correspondem às ocorrências da vida diária, aos fatos que aqui mesmo vivemos, no mundo físico, aos atos de cada momento. Como consequência direta disto que estamos afirmando, podemos enfatizar a notícia de que o exercício da divisão da atenção em 3 partes se repete também, como no caso dos sonhos, naquelas horas em que a essência, engarrafada no ego, se encontra fora do corpo físico. Creio que os senhores não ignoram que, quando o corpo dorme, a essência, engarrafada no mim mesmo, afasta-se do corpo físico. Assim, pois, se nos acostumamos a praticar tal exercício aqui, no mundo físico, de instante em instante, de momento em momento, depois o repetiremos instintivamente durante as horas do sono, e o resultado será o despertar da consciência. Então poderemos ver, ouvir, tocar e palpar tudo o que nestas conferências vimos dizendo em relação ao inferno, ao diabo e ao karma. Conforme o ego vai sendo dissolvido, a consciência irá despertando mais e mais. E isto podemos evidenciar mediante o exercício da divisão da atenção em 3 partes. Dissolvido absolutamente o ego, o exercício aqui ensinado nos permitirá usar a consciência de forma voluntária para a investigação das grandes realidades. Pergunta: mestre, como se poderia fazer acessível à compreensão do profano o que é a diferença entre o real e o irreal, o ilusório do verdadeiro, o objetivo do subjetivo? Resposta: uma interessantíssima pergunta saiu do auditório e é claro que me apresso a lhe dar resposta. Amigos meus, faz algumas noites estivemos vendo pela televisão certas notícias científicas, através de diversas representações da tela. Foi o público informado sobre experimentos que homens de ciências atuais estão realizando com o cérebro. Conectados certos nódulos ao cérebro, homens de ciência podem controlar as diversas seções do mesmo. Nessas condições, a máquina humana pode ser manejada por meio de ondas e isso já está absolutamente demonstrado. Também foram feitos experimentos na Praça de Touros. Um cientista, mediante tal sistema, pôde deter o touro, fazê-lo desistir do ataque nos instantes em que precisamente jogava a sorte com a capa. Com isto, ficou perfeitamente demonstrado que todo organismo é uma máquina suscetível de ser controlada como qualquer outra. No caso da máquina humanoide, é óbvio que os diversos agregados psíquicos inumanos que, sucedendo-se uns aos outros, vão controlando, em diversos tempos, as variadas zonas cerebrais, substituem integralmente os nódulos cerebrais, as ondas e as máquinas automáticas, mediante as quais os cientistas podem controlar cérebros. Com outras palavras, diremos que os cientistas, em determinados momentos, mediante seus sistemas elétricos, fazem o mesmo papel dos agregados psíquicos, quer dizer, eles demonstram a realidade de tais agregados mediante o papel que executam. Alguém tem que controlar o cérebro para realizar atos, ou o controlam os agregados psíquicos, ou o controlam os cientistas mediante sistemas elétricos especiais. Em todo caso, as investigações vêm totalmente confirmar o que dizemos. O humanoide intelectual é uma máquina inconsciente, automática, subconsciente.
Como poderia uma máquina inconsciente aceitar que está adormecida? Como poderia tal máquina afirmar que o mundo é maia, ilusão, etc.? A máquina humanoide, pelo próprio fato de ser máquina, sonha, porém ignora que sonha. Nega que sonha, crê firmemente que está desperta e jamais aceitaria a tese de que está adormecida. O humanoide automático e mecanizado não é capaz de diferenciar o objetivo do subjetivo, pelo próprio fato de ser mecanizado, e toma como objetivo o que é subjetivo e vice-versa. A máquina adormecida, o autômato humanoide está longe de poder compreender a diferença entre consciência objetiva e consciência subjetiva. A máquina tem suas próprias teses, baseadas precisamente no sonho profundo da consciência. Não é possível, de modo algum, fazer compreender a um profano adormecido a diferença entre consciência e subconsciência, entre objetividade e subjetividade, entre sonho e vigília, etc, etc. Só despertando consciência é possível aceitar tais diferenças. Desafortunadamente, o profano crê estar desperto e até se ofende quando alguém lhe diz que tem a consciência adormecida. Falando em linguagem socrática, diríamos que ignorante ilustrado, o profano adormecido, a máquina inconsciente, não somente ignora, senão, além disso, ignora que ignora. Não somente não sabe, senão, além disso, e o que é pior, não sabe que não sabe. Amigos meus, é necessário deixar de ser máquinas. Quando alguém aceita que é máquina, começa a deixar de sê-lo. Um pouco mais tarde, o véu das ilusões se torna pedaços. Necessitamos converter-nos em seres humanos e isso somente é possível destruindo, aniquilando os agregados psíquicos que, incessantemente, se alternam entre si para controlar a máquina orgânica. É indispensável chegar a ter realidade, deixar de ser meros autômatos movidos por ondas ou por agregados que são o mesmo e converter-nos em indivíduos responsáveis, conscientes e verdadeiros. Pergunta: mestre, que diferença existe entre o exercício da divisão da atenção em 3 partes e a dissolução do ego para despertar consciência? Resposta: senhores, senhoras, através de todas essas conferências, nos interessamos especialmente pela dissolução do ego, pela destruição completa de todos esses agregados psíquicos, dentro dos quais está enfrascada, engarrafada a consciência. Parece-me que falamos demasiado claro, que demos uma didática perfeita para a aniquilação absoluta do mim mesmo, do si mesmo. Explicamos até à sociedade que só mediante a aniquilação radical dos elementos inumanos que levamos dentro, podemos liberar a essência, despertá-la. Na conferência de hoje, demos um exercício específico, definido. Falamos da divisão da atenção em 3 partes, com o propósito de usar, de forma cada vez mais e mais perfeita, as diversas porcentagens de consciência desperta que vamos conseguindo mediante a morte do mim mesmo. No primeiro caso, a doutrina completamente relacionada com a aniquilação do si mesmo. No segundo caso, há um exercício maravilhoso, uma prática que nos permitirá usar a consciência que formos conseguindo de forma perfeita, clara, precisa. Em todo caso, é necessário converter-nos verdadeiramente em investigadores competentes do esoterismo e do ocultismo puro. Isso é o que queremos e, com tais intenções, demos, através dessas conferências, a doutrina indispensável.